Agora a gente vai dar um pulinho em mundo para falar do presidente Donald Trump, que falou ontem em Davos, então fez um discurso ontem, né, durante o Fórum Econômico Mundial, onde ele voltou a defender a compra da Groenlândia e, né, ele disse que não pretende usar a força militar para tomar a ilha, disse que não tem interesse em usar as forças armadas dos Estados Unidos para isso, mas deixou claro que pode adotar retaliações políticas e comerciais contra países europeus e contra a OTAN, caso haja aí uma resistência dos países ao plano dos Estados Unidos. E para a gente relembrar esse contexto, a Groenlândia ela ocupa uma posição estratégica no Ártico e abriga uma base militar americana, além de ser considerada relevante para rotas marítimas, seguranças e recursos naturais. E essa insistência de Trump ocorre justamente em meio de uma escalada dessas tensões diplomáticas com líderes europeus, especialmente após uma mensagem privada vazada por Trump de uma conversa dele com o Macron. A gente até trouxe aqui no programa, que é que o Trump tirou um print da conversa com o Macron e simplesmente publicou nas redes sociais. E se a gente relembrar também, os Estados Unidos já tentou comprar a Groenlândia outras vezes. No século XIX, logo após comprar o Alasca da Rússia, em 1867, eles tentaram adquirir a ilha da Dinamarca, não deu certo. Na Segunda Guerra Mundial, tropas americanas ocuparam a Groenlândia para impedir o avanço dos nazistas, mas devolveram o território a Copenhague, algo que Trump chamou de estúpido. E depois da Segunda Guerra Mundial, um ano depois, o governo americano chegou a oferecer 100 milhões de dólares em ouro pela compra do território, mas a Dinamarca não recusou. Ou seja, não é a primeira vez que esse movimento tentou, né, que os americanos tentaram fazer algo desse tipo. E aí, tudo isso que a gente falou, a gente trouxe, né, quais foram as falas de Trump durante o discurso, mas além disso, além dele falar sobre a compra da Groenlândia, se referir inclusive à ilha como só queremos esse pedaço de gelo, horas depois, enfim, de falar tudo isso no discurso, ele afirmou que os Estados Unidos e a OTAN estabeleceram um futuro acordo envolvendo a Groenlândia. Então, basicamente, ele anunciou que não vai mais impor as tarifas de 10% sobre os países europeus que estavam previstas agora para fevereiro, depois, né, que ele, enfim, anunciou no final de semana essas tarifas justamente envolvendo a questão da Groenlândia. Eles deram um passinho para trás, ele deu um passinho para trás com essa medida. Então, acabou aliviando, querendo ou não, as notícias de que poderia haver uma guerra tarifária entre os Estados Unidos e entre a Europa, né, que realmente havia ganhado escala, o pessoal havia realmente desconfiado de que poderia ver de ter essa guerra tarifária. Então, esse formato, esse acordo, ele ainda não está certo. A gente ainda não sabe como ele vai ser formalizado, mas então algumas fontes estão dizendo que a solução vai ser os Estados Unidos instalarem uma base militar, eles vão ter o direito de instalar bases militares na Groenlândia, mas não ter o controle total da ilha, que era a ideia inicial de Donald Trump. E essa negociação é muito importante porque logo após o discurso de Trump, ou seja, nesse meio termo entre o discurso e depois ele ter essa conversa com o secretário-geral da OTAN, os europeus já estavam preparando uma ação coordenada justamente enviar mais tropas para a Groenlândia, retaliações comerciais, mas por enquanto isso está um pouco mais calmo.